Alrighty. So how you feeling? Yeah, I feel good, man. It's day one. Salve, sentinelas! Aqui é o Universo Proibido. E hoje a verdade vem à tona. O Homem-Aranha que você acompanhou por quase 10 anos nunca teve a sua origem contada de verdade. Nada de aranha radioativa. Nada do tio Ben. Nada daquele momento que define quem é Peter Parker. A Marvel escondeu essa história inteira diante dos seus olhos. E o mais impressionante, fez isso de propósito. Antes de mergulhar nessa revelação, deixa eu te pedir uma coisa rápida. O canal está prestes a bater uma meta histórica. E quando a gente chegar lá, vai abrir espaço para conteúdos ainda mais profundos e ousados, daqueles que você não encontra em lugar nenhum. Então, se inscreve agora mesmo e entra com a gente nessa jornada. Você ganha acesso direto a uma comunidade que pega os segredos que a própria Marvel tenta esconder e ajuda o canal a chegar ainda mais longe. Agora, pensa comigo. Como pode o herói mais popular da cultura pop não ter uma origem mostrada no cinema do MCU? Não é um simples detalhe? É um apagamento calculado, uma reconstrução lenta que só agora faz sentido. Só que a pergunta verdadeira não é por que eles cortaram a cena da aranha, mas por que decidiram espalhar a origem em 10 anos de filmes. Essa é a peça que muda tudo. E já já eu te mostro. E antes da gente entrar nessa investigação completa, comenta aqui embaixo. De qual cidade e país você tá assistindo esse vídeo agora? Eu leio todos os comentários e quero saber até onde os sentinelas do Universo Proibido estão espalhados. Se esse conteúdo tá te conectando com as notícias e teorias mais quentes do universo nerd, já deixa o like e entra pra nossa linha secreta de inscritos. Quando Tom Holland foi anunciado como o novo Homem-Aranha em 2015, muitos acreditaram que veríamos novamente a mordida da aranha, o trauma com a morte do tio Ben e aquele clássico processo de amadurecimento que já virou marca registrada do personagem. Mas logo em Capitão América, Guerra Civil, a Marvel decidiu começar pelo meio da história. Peter Parker já estava atuando como herói em Nova York, quando Tony Stark bate à sua porta. Nenhum flashback, nenhuma explicação, nenhum peso emocional imediato. Isso não foi descuido, foi escolha narrativa. O estúdio sabia que tanto Tobey Maguire quanto Andrew Garfield já tinham mostrado versões completas da origem em menos de 2 décadas. Repetir mais uma vez poderia desgastar o público e afastar o interesse na nova versão. Em vez disso, a Marvel preferiu cortar direto para a ação. Como se dissesse: vocês já conhecem essa parte, agora vamos contar algo diferente. Só que essa decisão abriu um buraco. Sem o tio Ben, quem ensinaria a Peter a famosa lição sobre responsabilidade? Quem seria o eixo moral desse herói? A resposta veio na forma mais improvável possível: Tony Stark. O primeiro encontro dos dois em Civil War já deixa claro que esse Peter Parker não começa do zero. Ele entra no jogo direto ao lado dos Vingadores, ganha um uniforme tecnológico de presente e pula a fase de improvisar a própria roupa com pano e fita adesiva. Para muitos fãs, isso soou como um atalho perigoso. Afinal, se Peter recebe tudo de bandeja, onde está a essência do personagem que sempre lutou com recursos limitados? Só que a grande sacada da Marvel estava em transformar essa falta em aprendizado. O traje de Stark não era apenas um presente, era um teste. Uma armadilha narrativa que mais tarde obrigaria Peter a provar que o uniforme não fazia dele um herói. A ausência do tio Ben não foi esquecida. Foi substituída por uma construção lenta, espalhada em vários filmes. É justamente aqui que começa a se formar a origem secreta desse aranha. Não no laboratório, não na mordida da aranha, mas no vazio deixado pela decisão de pular etapas. Esse vazio seria preenchido aos poucos, e só no fim da trilogia se tornaria claro. Quando Tony Stark aparece na vida de Peter Parker, a narrativa toma um rumo inesperado. O que antes seria o papel do tio Ben como guia moral, é substituído por uma figura que até então não tinha qualquer conexão com o jovem herói. A relação começa em Capitão América. Guerra Civil, quando Stark recruta Peter como reforço imediato,
sem qualquer preparação emocional. Para muitos fãs, isso soou como uma ruptura radical, mas foi justamente aí que a Marvel introduziu a versão moderna da clássica lição sobre responsabilidade. A melhor síntese dessa dinâmica surge em Homem-Aranha. De volta ao lar, no momento em que Tony retira o traje avançado de Peter e solta a frase: "Se você não é nada sem esse traje, então não deveria tê-lo." Essa linha é o equivalente, dentro do MCU, ao ensinamento que o tio Ben transmitiu nas HQs e nos filmes anteriores. Em vez de vir como um conselho paterno antes de uma tragédia, a lição chega através de um ultimato pragmático, quase frio, mas que força Peter a provar que pode ser herói por mérito próprio. O traje se torna, então, um símbolo de provação. Ele não representa apenas tecnologia, mas a dúvida sobre se Peter merece ou não vestir a máscara. Esse dilema remete diretamente às primeiras histórias dos quadrinhos de Stan Lee e Steve Ditko, onde Peter improvisava seu uniforme e precisava se virar sozinho. A diferença é que, no MCU, a jornada se dá por contraste. Primeiro ele recebe tudo de Stark, e depois é obrigado a mostrar que consegue sem nada disso. Essa troca também constrói uma tensão emocional poderosa. Tony não substitui Ben em momento algum. Até porque Stark representa uma figura completamente diferente, marcada pela arrogância, pela genialidade e pelo peso de suas próprias falhas. Mas é justamente por isso que funciona. Peter não recebe uma lição sobre moralidade pura. Recebe uma lição sobre responsabilidade prática. Um choque de realidade que vai moldar todas as suas decisões dali em diante. Só que existe um detalhe sutil que passa despercebido. Esse vínculo com Stark, por mais falho que seja, é a ponte que vai conectar Peter diretamente ao destino do MCU como um todo. A morte de Tony em Vingadores. Ultimato não é apenas o fim de uma era para os Vingadores. É também o momento que empurra Peter para fora da sombra de qualquer mentor. É a partir desse luto que ele será forçado a se reinventar. E esse processo vai redefinir completamente a ideia de origem secreta do Homem-Aranha. Depois de aprender sua primeira grande lição com Tony Stark, Peter Parker é arrastado para um universo que não foi feito para ele. Em Vingadores, Guerra Infinita, o adolescente que antes se preocupava com pequenos crimes no Queens é lançado para lutar ao lado de heróis veteranos contra Thanos, um inimigo cósmico que coloca em risco toda a existência. Essa mudança brusca de escala não é apenas geográfica, é uma transformação narrativa que tira o Homem-Aranha daquilo que o define em sua essência: o papel de vizinho amigão. O uniforme do Homem de Ferro, o Iron Spider, simboliza exatamente essa ruptura. Equipado com braços mecânicos e tecnologia de ponta, ele distancia Peter da imagem do herói improvisado que vimos nos quadrinhos clássicos. A metáfora é clara. Quanto mais o traje se aproxima da sofisticação dos Vingadores, mais Peter se afasta de sua identidade original. Mas essa escolha narrativa não é gratuita. Assim como nas HQs, em que o Aranha já chegou a integrar os Vingadores em arcos como New Avengers de Brian Michael Bendis, a Marvel usa esse salto para mostrar o peso que Peter ainda não estava pronto para carregar. É nesse contexto que a relação com Stark ganha um novo significado. Quando Tony segura Peter em seus braços, após o estalo de Thanos em Guerra Infinita, a cena sintetiza o elo criado entre os dois. Para Stark, Peter era a chance de fazer diferente, de guiar alguém que ainda tinha um futuro. Para Peter, Tony era a figura que substituía o vazio deixado por Ben. A morte de Stark em Ultimato fecha esse ciclo e devolve o herói à solidão. Dessa vez, não é apenas a perda de um mentor. É o peso da responsabilidade máxima. Estar vivo quando aquele que acreditava nele se foi. Essa fase cósmica também gerou críticas de parte do fandom. Muitos reclamaram que Peter parecia mais um aprendiz dos Vingadores do que o herói independente que conheciam. E, de fato, havia uma contradição. Enquanto Tobey Maguire e Andrew Garfield representavam versões mais enraizadas, ligadas ao bairro, Tom Holland foi para o espaço lutar contra alienígenas. Mas essa contradição não é um erro de roteiro. É o próprio caminho escolhido pela Marvel para redefinir sua origem. O garoto do Queens não começou pequeno. Ele começou grande demais.
e precisou perder tudo para reencontrar sua essência. Esse contraste se torna ainda mais evidente quando comparamos o que acontece depois. Sem Stark, sem Vingadores e sem tecnologia avançada, Peter seria obrigado a voltar às raízes. Mas antes disso, havia uma etapa intermediária: o processo de luto, a tentativa de viver como adolescente comum e, ao mesmo tempo, lidar com a ausência do único mentor que tivera. E é aí que começa a próxima virada da sua história. Após enfrentar alienígenas e estar ao lado dos Vingadores, Peter Parker retorna em Homem-Aranha. Longe de casa, para algo que parece muito mais simples: uma viagem escolar. Mas essa volta à rotina não é tranquila. O filme inteiro é marcado pela ausência de Tony Stark e pela pressão do legado deixado para trás. Os óculos EDI-TH, programados por Stark e entregues a Peter, não são apenas uma ferramenta de combate. Eles simbolizam um fardo. De repente, o adolescente precisa lidar com uma herança tecnológica que não compreende totalmente, ao mesmo tempo em que carrega a expectativa de ser o sucessor de um gênio. Esse dilema se conecta ao conceito recorrente nos quadrinhos chamado Parker Luck, a sorte de Peter que sempre vira azar. Ele tenta se aproximar de MJ, tenta aproveitar o tempo como estudante, mas cada passo em direção a uma vida normal é sabotado pelas responsabilidades que insistem em persegui-lo. É nesse contraste que Longe de Casa recupera um pouco do espírito clássico do personagem, aquele equilíbrio instável entre vida pessoal e vida de herói. Há uma cena-chave nesse processo: o diálogo entre Peter e Happy Hogan no avião. Happy, ao mencionar que ninguém pode ser Tony Stark, oferece a Peter uma das lições mais importantes de sua trajetória. Essa conversa ecoa a ideia de que o herói não precisa ser o substituto de ninguém. Ele precisa ser autêntico, construir sua própria identidade. A confecção do traje vermelho e preto a bordo da nave não é apenas prática. É um gesto simbólico de independência, uma afirmação de que Peter não será mais uma extensão de Stark, mas o início de algo próprio. Ainda assim, o filme mostra que essa independência não vem sem falhas. O engano com Mysterio, a manipulação da confiança e a ilusão de que Peter poderia se desligar facilmente do legado de Stark, tudo isso reforça que ele ainda é inexperiente. O luto não o fortalece de imediato, ele primeiro o fragiliza. Esse processo lento e doloroso é essencial para entendermos por que a Marvel adiou tanto a construção de sua origem. Não era apenas uma questão de narrativa fragmentada, mas de amadurecimento gradual, de queda e reconstrução. É nesse ponto que a Marvel abre caminho para a etapa mais definitiva. O próximo filme não apenas lidaria com os erros acumulados de Peter, mas finalmente o forçaria a encarar a perda e a responsabilidade da maneira mais brutal possível. Se em Longe de Casa Peter ainda oscilava entre a vida de estudante e o peso do legado de Stark, em Sem Volta para Casa, ele é obrigado a encarar, de uma vez, tudo aquilo que vinha sendo adiado. A revelação de sua identidade ao mundo não apenas destrói sua vida pessoal, mas coloca em risco as pessoas que ele mais ama. É esse ponto de ruptura que o leva até o Doutor Estranho em busca de uma solução impossível: apagar da memória coletiva quem é Peter Parker. Esse desejo juvenil, egoísta e precipitado mostra como ele ainda era imaturo, incapaz de prever as consequências. O erro abre as portas para um dos eventos mais grandiosos do MCU. Vilões de outras realidades atravessam o multiverso, trazendo de volta rostos conhecidos e, ao mesmo tempo, reforçando uma ideia central. Este Peter ainda não é um herói completo. Enquanto Tobey Maguire e Andrew Garfield carregam o peso de seus passados, Tom Holland ainda precisa enfrentar o momento que sempre define o Homem-Aranha: a perda irreversível. Esse momento chega com a morte de May. O roteiro faz questão de amarrar a cena com a fala clássica: com grandes poderes, devem vir também grandes responsabilidades. Foi a maneira encontrada pela Marvel de entregar, com atraso, aquilo que os fãs cobravam desde Guerra Civil. A frase que molda Peter Parker finalmente é dita, mas não pelo tio Ben, e sim por May. A perda que transforma um adolescente em herói adulto não vem no primeiro filme, e sim no terceiro.
O encontro com os outros Homens-Aranha não é apenas um presente para os fãs, é parte da formação desse Peter. Ao ouvir os conselhos de Tobey e Andrew, ele compreende que não está sozinho e que cada versão do Aranha encontrou sua dor, sua queda e sua redenção. É nesse diálogo entre gerações que Tom Holland encontra sua identidade. O ato final, em que costura seu próprio traje vermelho e azul, funciona como metáfora visual clara. Depois de depender da tecnologia de Stark e das concessões do MCU, ele finalmente se torna autossuficiente. Esse traje, sem recursos avançados, confeccionado com as próprias mãos, representa o renascimento. É o marco zero do Homem-Aranha no universo Marvel. Todo o arco de 10 anos se revela, enfim, como uma origem contada em fragmentos. Da introdução em Civil War, passando pelo luto em Ultimato e pela crise em Longe de Casa, até a perda definitiva em Sem Volta para Casa. O que parecia ausência era, na verdade, construção. E a origem secreta só se completa quando Peter fica anônimo, sozinho e quebrado, pronto para começar do zero. O que parecia ausência de origem, na verdade, era uma construção fragmentada, ao longo de quase uma década. A Marvel espalhou os elementos clássicos da formação do Homem-Aranha em diferentes filmes, criando uma narrativa que só se completa quando olhamos para trás. Foi um retcon silencioso, um rearranjo da mitologia em câmera lenta. A primeira peça veio em Capitão América. Guerra Civil, quando Peter aparece já como herói. Ali temos o chamado à aventura, mas sem a mordida da aranha, nem a perda imediata de um ente querido. Em vez de trauma, o que o empurra para a ação é a oportunidade de provar seu valor ao lado de Tony Stark. É o prólogo de uma origem que ainda não estava escrita. Em Homem-Aranha. De volta ao lar, a lição de responsabilidade substitui o conselho do tio Ben. Quando Stark lhe diz: "Se você não é nada sem esse traje, então não deveria tê-lo." A frase ecoa como uma versão moderna do clássico ensinamento. É o início da consciência de que poder exige maturidade, mesmo sem o peso de uma tragédia imediata. Já em Guerra Infinita e Ultimato, Peter é forçado a sair do bairro e enfrentar batalhas cósmicas. Ele experimenta a glória e o horror de ser um vingador. O estalo de Thanos o reduz a pó, e o retorno marca o início de um ciclo de perda que culmina com a morte de Stark. O luto de Peter, nesse ponto, equivale à queda do herói, que nos quadrinhos sempre foi definida pela dor. Só que aqui, essa dor é adiada até o terceiro ato de sua trilogia. Em Longe de Casa, Peter tenta escapar dessa herança. Os óculos de Stark funcionam como metáfora da responsabilidade que ele ainda não consegue carregar. Ao confiar em Mistério, ele mostra que ainda não está pronto. A queda aqui é moral, e o aprendizado vem com o fracasso. Por fim, Sem Volta para Casa une todas as peças. A morte de May entrega a frase definitiva. A chegada dos outros aranhas mostra a dimensão do legado, e o traje costurado à mão sela a autossuficiência. Em retrospecto, vemos que cada filme cumpriu uma função: o chamado, a lição, a queda, o luto e a redenção. O MCU reconstruiu a origem do Homem-Aranha sem nunca filmar sua cena clássica. Esse processo não foi casual. Foi a forma encontrada para dar frescor a um personagem já adaptado tantas vezes no cinema, mas sem abandonar os pilares que o tornam reconhecível. E ao estender a origem em 10 anos, a Marvel garantiu que o público acompanhasse não apenas a história de um herói, mas a transformação gradual de um adolescente em alguém pronto para enfrentar o mundo sozinho. Agora que a Marvel encerrou esse ciclo de 10 anos, o Homem-Aranha está em um ponto que lembra muito suas primeiras HQs dos anos 60. Sem tecnologia Stark, sem Vingadores, sem reconhecimento público. Apenas um jovem anônimo em Nova York, sobrevivendo com pouco dinheiro e um uniforme costurado à mão. Esse é o verdadeiro retorno às raízes. A promessa implícita é de que, a partir daqui, veremos um Peter mais maduro, mas também mais solitário, vivendo conflitos que se aproximam da essência clássica do personagem. As pistas para o futuro já estão espalhadas. Em Sem Volta para Casa, o traje azul e vermelho remete diretamente ao design de Steve Ditko,
quase como uma homenagem visual ao nascimento do herói nos quadrinhos. Esse detalhe sugere um soft reboot dentro do próprio MCU. Tudo o que vimos até agora serviu para desconstruí-lo, e agora a Marvel o reposiciona para histórias menores, mas mais intensas, focadas na vida no Queens. É a chance de revisitar a ideia de vizinho amigão em um contexto pós-multiversal. Ao mesmo tempo, o futuro de Peter aponta para tramas maiores. O simbionte de Eddie Brock foi deixado para trás na cena pós-créditos de Sem Volta para Casa. Isso abre caminho para o arco do Traje Negro, um dos momentos mais icônicos do personagem nas HQs, que começou em Secret Wars e evoluiu até a criação do Venom. A introdução desse elemento pode servir tanto para explorar o lado sombrio de Peter, quanto para expandir a conexão do Aranha com ameaças mais perigosas. Outro ponto relevante é a possível aproximação com Matt Murdock, o Demolidor, já confirmado em Born Again. Nos quadrinhos, a parceria entre os dois sempre foi carregada de dilemas éticos e conflitos de identidade. Trazer essa dinâmica para o MCU pode aprofundar o peso da responsabilidade que agora recai sobre Peter. Sem mentores e sem apoio, ele encontrará em Matt alguém que conhece as consequências de viver uma vida dupla. O futuro também levanta uma dúvida central. Esse novo Peter Parker será mantido isolado dentro de histórias urbanas ou voltará a ser arrastado para o centro do multiverso? O MCU segue em expansão, com Avengers, Secret Wars no horizonte. E se Peter já teve sua origem recontada em 10 anos, talvez o próximo passo seja colocá-lo como peça fundamental de um novo ciclo. Seja enfrentando vilões de rua, seja lutando em batalhas cósmicas, ele agora carrega algo que faltava: uma identidade forjada no sacrifício. Esse é o ponto em que a Marvel encerra a longa construção de sua origem. Mas também é o ponto em que abre o tabuleiro para novas possibilidades. Porque o que parecia um atraso de 10 anos, na verdade, foi um prólogo. E só agora o Homem-Aranha do MCU está pronto para começar de verdade. A trajetória do Homem-Aranha no MCU parecia incompleta por anos. Sem a mordida da aranha, sem o tio Ben e sem a cena que costuma definir a origem, muitos fãs acreditaram que essa versão havia perdido sua essência. Mas ao revisitar cada filme, fica claro que a Marvel construiu a origem de Peter Parker em etapas fragmentadas, diluídas ao longo de uma década. O chamado à aventura surgiu em Guerra Civil, a lição de responsabilidade em De Volta ao Lar, o luto em Ultimato, a crise de identidade em Longe de Casa e a perda definitiva em Sem Volta para Casa. Cada capítulo foi um pedaço de um quebra-cabeça que só se completou quando Peter ficou sozinho, anônimo e com um traje feito à mão. Esse caminho inusitado reconfigura a ideia de origem. Em vez de repetir a fórmula clássica, a Marvel entregou algo novo. Uma versão do Aranha que amadurece diante dos nossos olhos, em tempo real, crescendo junto com seu público. É um processo que arriscou afastar parte dos fãs mais tradicionais, mas que, em retrospecto, cria um arco coerente. O Homem-Aranha do MCU não começou como herói. Ele se tornou um herói ao longo de 10 anos, pagando o preço que sempre definiu Peter Parker: perder o que mais ama para entender o que significa carregar poder. Agora, a pergunta que fica é direta. Você acha que essa forma fragmentada de contar a origem foi a escolha certa? Ou preferia que a Marvel tivesse mostrado tudo de uma vez? Ainda em Guerra Civil, esse é o debate que vai acompanhar os próximos passos do personagem. E já que chegamos até aqui, preciso te pedir algo importante. O Universo Proibido está prestes a bater uma meta histórica, e a sua inscrição faz diferença real nisso. Ao se inscrever, você ganha acesso imediato a análises e teorias que revelam os segredos que os estúdios tentam esconder, além de fortalecer essa comunidade, que cresce a cada vídeo. Então, se você ainda não faz parte, esse é o momento de entrar para a nossa linha de sentinelas. E antes de encerrar, deixa nos comentários de qual cidade ou até de qual país você está assistindo esse vídeo. Eu faço questão de ler todos, porque o Universo Proibido só existe graças à força de cada um de vocês espalhados pelo mundo. Se esse conteúdo te conectou com as histórias e segredos mais profundos do Aranha, já deixa o like e se inscreve.
Nos próximos vídeos, vamos explorar como essa nova fase pode levar Peter direto ao encontro com o simbionte e até com o Demolidor. Nos vemos lá!